A DASA restringe o uso dos córregos que abastecem 6 regiões do DF. A interrupção do fornecimento de água será anunciada toda semana. Economia também no GDF. A partir de hoje, a administração pública terá de reduzir 10% do consumo de água. Pneu de avião da FAB fura e uma das pistas de pouso do aeroporto fica bloqueada. Veja também, Conselho Regional de Medicina investiga a morte de paciente após lipoaspiração no Lago Sul. E o exemplo de honestidade do catador que devolveu o envelope com $1.400 encontrados no lixão da estrutural. Notícias da quarta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A DASA anunciou hoje novas medidas para tentar amenizar a crise do abastecimento de água na capital. A agência vai restringir o uso dos córregos que abastecem Braslândia, Jardim Botânico, Planaltina, São Sebastião e Sobradinho. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Essa interrupção vai durar quanto tempo, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A interrupção ela vai poder durar até 24 horas seguidas. Isso não podendo passar desse tempo. E esse estado de restrição aí, ele não tem previsão para ser encerrado. Ele vai ser encerrado apenas quando houver necessidade, quando não houver necessidade mais e os córregos estiverem com o seu nível aí acima da média de alerta, considerada pela DASA. Amanhã a CAESB vai divulgar como vai funcionar o racionamento nessas regiões para que os moradores aí eles possam se planejar, reservar água nas caixas d'água aí para evitar qualquer dor de cabeça nesse momento. O abastecimento de hospitais, UPAs e até da Papuda está garantido. Já o abastecimento de água das escolas, esse não está garantido e os alunos aí correm o risco de ficar sem água durante as aulas, isso prejudicando a questão dos banheiros, da limpeza dos banheiros e até da alimentação desses alunos. A gente conversou agora há pouco com o presidente da DASA e ele falou que essa situação é de alerta, mas a população precisa ficar tranquila e usar água com consciência aí para que não tenha também dor de cabeça e fique sem água nos próximos dias e que sirva de aprendizado para o futuro, pois os próximos anos, segundo ele, a situação deve piorar, viu? É um alerta e a situação deve piorar sim nos próximos anos e devemos ter crise hídrica aí por um bom tempo. Agora, o GDF também anunciou mudanças aí no consumo de água na administração pública e até a lavagem de carros está proibida por um tempo aí. Acompanhe na reportagem. Diante da crise hídrica enfrentada pelo Distrito Federal, o GDF resolveu tomar algumas medidas para tentar economizar água. O novo decreto publicado no Diário Oficial obriga, por exemplo, os órgãos e entidades da administração do governo a reduzirem em 10% o consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado. Nós vamos identificar em todos os órgãos da administração pública do Distrito Federal aquelas pessoas que são os gestores incumbidos da manutenção predial. Essas pessoas, portanto, elas passam a ter uma meta de economia. Para isso, nós estamos já, por meio do decreto, elencando algumas medidas que devam ser observadas, mas esperamos que essas pessoas possam ir além e buscar ainda outras medidas. Estão proibidas ações como a lavagem de ruas, calçadas, fachadas de prédio, carros oficiais, além da irrigação de jardins. Quem descumprir as determinações pode até ser exonerado do cargo. Também com o objetivo de economizar água, o governo fez um acordo com o Sindicato dos Postos de Combustíveis para reduzir o consumo e evitar desperdício. Está proibido em todos os postos de combustíveis a irrigação de jardins ou plantas, a utilização para paisagismo nos postos e também a utilização de água na ilha de abastecimento. Ou seja, se você for abastecer seu veículo e pedir para limpar os para-brisas, será feita a limpeza dos para-brisas, mas sem água, ou seja, uma limpeza ecologicamente correta. Muitas regiões do DF sofrem com racionamento de água. Essa semana, mostramos a falta de abastecimento na UPA de Sobradinho 2, que prejudicou o atendimento no local.
Apesar da crise, o GDF acredita que não houve falha de planejamento e pede que a população se conscientize para evitar medidas mais drásticas. Nós não chegamos a uma situação ainda de uma restrição maior de consumo por parte da sociedade. Nós estamos acompanhando com atenção e no momento que nós chegamos a uma situação que entendemos como preocupante, nós estamos levando a cabo todas as medidas necessárias. Decreto de Hollenberg cria um plano de redução do uso de água nos prédios públicos, que consomem 6% de toda a água do Distrito Federal. De repartições públicas a escolas e hospitais, todos devem reduzir o consumo em 15%, tendo como base o que foi gasto em 2015. O programa é muito bom, mas as boas práticas que pretende instituir deveriam começar pela demissão dos dirigentes da CAESB e da ADASA, já que eles não pedem para sair. Eles que foram incapazes de planejar de modo a impedir essa crise hídrica. Eles esconderam da população que o colapso era iminente. Os brasilienses somente souberam da gravidade da crise quando já não havia água nas torneiras. Isso não pode ficar assim, até porque o custo político da crise não será dos dirigentes de segundo escalão que se revelaram inadequados aos cargos, mas o custo político será do próprio governador. Nessa época do ano, os idosos e as crianças são os que mais sofrem com a seca e o calor. Para tentar driblar os efeitos da baixa umidade, um colégio em Águas Claras encontrou uma alternativa bem divertida para refrescar a criançada. Veja. Em algumas horas do dia, a temperatura tem passado dos 30 graus. E com esse calorão, nada melhor do que se refrescar. Com a ajuda de uma mangueira e muitos balões carregados com água, os pequenos se divertem com as brincadeiras. Os cerca de 170 alunos desta escola particular de Águas Claras esperam ansiosos por essa época do ano. Eu achei legal. Estourei os balões. Mas as professoras pegam carona na atividade para ensinar que, apesar do alívio que a brincadeira pode proporcionar nesses dias quentes, os alunos não devem desperdiçar a água. É um momento de lazer, com interação e com aprendizado também, né? Onde a gente explica da umidade, tem que tomar mais água, né? Explicamos também, estamos num momento de falta de água, então a gente explica tudo, inclusive no banho. A gente conversou com eles, então assim, eles absorvem tudo isso e assim, ficam muito felizes no final, né? As crianças tendem a estarem mais agitadas neste momento do ano, um pouco mais inquietas. E o banho de mangueira é uma maneira de refrescá-lo. Primeiramente. E depois a gente trabalha a conscientização da água, o não desperdício, falando que é importante manter a torneira fechada, saber usar a água adequadamente e para eles é um momento muito esperado. Pois é, uma brincadeira divertida num momento importante, porque a seca prejudica muito as crianças na escola, mas também fica um impasse, né? Com essa falta de água, como usar mangueiras para continuar com essa brincadeira? Fica complicado aí, tem que procurar uma outra alternativa então para refrescar a criançada. Morreu o bebê que foi atingido por uma televisão de 29 polegadas no último sábado em Sobradinho. Arthur Xavier, de 1 ano e 8 meses, sofreu traumatismo no crânio. A criança estava internada no hospital de base. De acordo com a Polícia Civil, a TV estava em cima de um móvel quando caiu sobre a criança. A corporação não informou como o televisor despencou. No dia do acidente, o menino foi socorrido e levado de helicóptero ao hospital de Sobradinho. Depois, ele foi transferido inconsciente para a UTI do hospital de base. Insegurança na Vila Telebrasília. Moradores estão assustados com a onda de assaltos na região. Quem mora na Vila Telebrasília nem vacila quando é perguntado sobre o que acha da cidade. Aqui é muito bom, né? Mas há também quem reclame, principalmente da falta de segurança. O presidente da Associação dos Moradores afirma: os perigos são constantes na região e é difícil encontrar alguém que não tenha sofrido ou presenciado algum crime. Teve episódio de assalto com arma de fogo e até tiroteio. Outra situação, os moradores deixam seus carros nas portas das casas deles. Quando vai ver, o nego levou roda, levou o carro. Lúcia é cabeleireira. Para chegar ao trabalho, ela caminha da Vila Telebrasília até a L2 Sul. Ela diz que a caminhada longa é cheia de perigos. A mulher precisa fazer o trajeto diariamente e diz que o medo acaba sendo o companheiro de caminhada. A gente fica insegura, com medo, né? Porque toda hora é acontecendo crime aí, a gente já anda assim insegura já.
Além da população da região, estudantes de uma universidade particular que fica bem perto da vila também reclamam da falta de policiamento. Na semana passada, um grupo de alunos foi assaltado na parada de ônibus. A estudante de odontologia, que não quer se identificar, presenciou o crime e conta como foi. No momento que eu estava vindo, no meu momento de rotina mesmo, eu estava vindo sozinha, eu vi um grupo de mais ou menos uns 15 estudantes vindo correndo, desesperados, gritando, falando que tinha um homem assaltando a parada com uma arma, atirando. E nesse momento eu comecei a me desesperar, eu corri e comecei a avisar todo mundo que estava vindo em direção à parada que era para correr também, porque ele estava com uma arma atirando. E assim, a comunidade faz um apelo para que as autoridades zelem pela região. Nós necessitamos dos militares aqui dentro da Vila Telebrasília. Olha, até agosto deste ano, quase 21 mil pedestres foram assaltados em todo o DF. Sobre os furtos na Vila Telebrasília, a Secretaria de Segurança Pública informou que as vítimas precisam fazer a ocorrência na delegacia para o monitoramento dos crimes na região e disse que a PM faz, sim, rondas diárias no local. A Polícia Civil investiga o estupro de uma menina de 13 anos ontem no Parque Ecológico Jequitibás, em Sobradinho. Ela estava com 2 amigas quando foi atacada por um homem. Ninguém até agora foi preso. De acordo com a polícia, o acusado aparenta ter entre 30 e 40 anos, é baixo, tem traços indígenas e vestia blusa preta, calça jeans e jaqueta marrom no momento do crime. Quem tiver informações pode ligar no 181 ou 197. O Conselho Regional de Medicina vai apurar o caso da paciente do Maranhão que morreu depois de fazer uma lipoaspiração no Instituto de Cirurgia do Lago Sul. Uma viagem sem volta. Carla Castro Soares veio para Brasília fazer uma lipoaspiração e não conseguiu voltar para São Luís, no Maranhão, onde morava com a família. No último dia 13, a Carla passou pelo procedimento estético naquele instituto, que fica aqui no Centro Clínico do Lago, no Lago Sul. Depois de receber a alta, foi diagnosticada com anemia e ela precisou passar por uma transfusão de sangue. Mas isso não foi o suficiente para salvar a Carla, que morreu no domingo. Carla Castro era diretora de uma escola infantil do município maranhense. A unidade publicou uma nota de pesar em rede social e anunciou a interrupção das aulas por 3 dias em sinal de luto. Elas retornam amanhã. Aqui em Brasília, a Vigilância Sanitária informou que a clínica passou recentemente por vistoria e estava autorizada a realizar a lipoaspiração. O Conselho Regional de Medicina vai apurar o caso. Um caso semelhante ao da diretora aconteceu em 2010. A jornalista Lanuce Martins também perdeu a vida depois de passar por uma lipoaspiração. É sério, hein, gente? Olha, a Vigilância Sanitária informou que a unidade tem autorização para funcionar. Já a Polícia Civil disse que o caso ainda não foi registrado na delegacia. Nossa produção ligou várias vezes para o Instituto de Cirurgia do Lago Sul e até o fechamento desta edição, ninguém retornou às nossas ligações. E amanhã, uma cirurgiã plástica vai estar aqui no estúdio do Band Cidade para falar sobre os cuidados antes de fazer uma cirurgia estética. Você tem dúvidas? Então mande sua pergunta para o e-mail bandcidadebsb@band.com.br. Susto no aeroporto de Brasília. Uma das pistas de pouso foi interditada por quase 2 horas depois que o pneu de um avião da Força Aérea Brasileira furou. Por sorte, o incidente aconteceu depois do pouso, quando o avião ainda estava taxiando na pista. Apesar do susto, os tripulantes da aeronave não ficaram feridos. A Inframérica informou que a outra pista do terminal continuou funcionando normalmente, sem atrapalhar o fluxo de voos. O aeroporto JK tem a maior capacidade de pista do país. Por hora, são registrados 60 voos e decolagens, uma média de 54 mil passageiros todos os dias. A PM do Distrito Federal passa a registrar as ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Isso mesmo, uma decisão da PM pode deixar o clima ainda mais tenso entre policiais militares e policiais civis aqui no DF. Segundo a Polícia Militar, a partir de agora, os PMs que fizerem o flagrante de crimes comuns vão registrar
o termo circunstanciado de ocorrência, conhecido como TCO. O registro da ocorrência é feito no local para os crimes de menor potencial ofensivo, como agressões leves, embriaguez ao volante ou acidente de carro com vítima. Assim, quem cometer o crime não precisa ir a uma delegacia desde que assine o termo de comparecimento perante a Justiça. Representantes da Polícia Civil chegaram a afirmar que a medida tomada pela PM é ilegal e que caracterizaria usurpação da função pública. Em comunicado, a PM afirmou que os policiais militares vão fazer o termo sim, mesmo que haja reações contrárias de outras categorias. O Ministério Público do DF já tinha decidido acatar os registros feitos pela Polícia Militar, mas recuou e decidiu esperar uma decisão definitiva do assunto por parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. De volta com você, Carol. Boa noite e até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. O Tribunal de Contas do DF determinou que a Secretaria de Educação mantenha o transporte escolar de alunos da estrutural para escolas no Guará e Cruzeiro. O serviço havia sido suspenso no começo do ano, após a escola classe 1 da estrutural ser interditada por causa do vazamento de gás metano. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações para a gente. Rodrigo. Boa noite, Carol, mais uma vez. Lembrando, que a escola ela foi fechada, pois foi construída em um terreno que era um antigo aterro e nele tinha muito gás metano, que é prejudicial para a saúde do ser humano. Com isso, 900 alunos foram remanejados para escolas no Cruzeiro e também no Guará. Só que o transporte dos alunos que iriam para o Cruzeiro chegou a ser suspenso e o dos alunos do Guará chegou a ser ameaçado. Mas o Tribunal de Contas do Distrito Federal manteve aí o funcionamento desses transportes. E para falar sobre o assunto, estou com o presidente do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, Renato Rainha. Boa noite, Renato. Por que foi mantido esse transporte desses alunos? Porque a substituição do transporte escolar pelo passe livre trazia prejuízos muito grandes para os alunos que chegavam atrasados, que corriam risco de vida passando as duas pistas da estrutural. Nós sabemos que o transporte público coletivo de Brasília é de péssima qualidade. Então o tribunal determinou que o transporte escolar fosse garantido para garantir a educação de qualidade para os alunos. E até quando vai essa decisão? Essa decisão de manter o transporte escolar vai até que a Secretaria de Educação construa a escola no local. E já há determinação do Tribunal de Contas em outro processo para que essa escola seja construída o mais breve possível. Muito obrigado, doutor Renato. Carol, por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que o transporte já foi normalizado aí para os alunos que vão para o Cruzeiro e também para o Guará. Obrigada, então, Rodrigo. Obrigada. Boa noite para vocês. Agora vamos falar de cultura. A história em quadrinho tomou vida nas palavras do escritor Ziraldo durante a exposição A Turma do Pererê. A mostra recebeu alunos de escolas públicas na Caixa Cultural. Veja como foi. O escritor e cartunista ficou emocionado ao ver o trabalho dele em uma exposição e ainda com a oportunidade de acompanhar de perto a empolgação dos alunos. Eu fico muito alegre de ver as crianças não questionarem. Era assim no seu tempo. Não, elas entram no clima, porque a criança gosta da história, ela não quer saber a hora que ela acontece, gosta da história. E as histórias são muito divertidas. Os estudantes também se divertiram com a presença do autor. Olhares atentos e curiosos passavam por todas as histórias em quadrinhos. São 4 filmes, viu, gente? Você fazer essas cores aqui, você faz essas cores só com 4 cores. A gente ficou bem empolgado com isso. Ficou bem feliz, conhecer o Ziraldo, Até a professora ficou encantada com a experiência. De grande valia essa experiência com o Ziraldo, exemplo de vida, enriquecedor. E nós, da Sala de Recursos, sempre trabalhamos, no primeiro momento, a rotina é a leitura, porque nos leva a ampliar novos horizontes. Muito legal, está de parabéns. A exposição A Turma do Pererê fica em cartaz até o dia 27 de novembro na Caixa Cultural de Brasília, de terça a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é de graça. Agora veja que exemplo de honestidade.
Um catador de recicláveis devolveu $1.400 encontrados no lixão da Estrutural. João Rodrigues, de 20 anos, que ganha em média R$ 600 por mês, encontrou um envelope na tarde desta terça-feira. Um fonoaudiólogo tinha comprado os dólares na última sexta e, por engano, o cunhado dele de 7 anos jogou o envelope no lixo. Desesperado, o homem foi até a Estrutural atrás do pacote, mas não encontrou. E quando ficou sabendo da história, o João não pensou duas vezes e devolveu o dinheiro. E como toda boa ação traz bons resultados, hoje, João Rodrigues acordou com uma excelente notícia. Foi contratado para trabalhar na construtora da família do dono do dinheiro. E o melhor, vai receber o dobro do que ganhava como catador de lixo. Parabéns pela iniciativa e pelo exemplo, João. Veja a seguir, suspeito de ser integrante do PCC é preso na área central de Brasília depois do intervalo. Até já.